Boa tarde a todas e todos. Sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos. Hoje, com muita alegria, a gente realiza mais um programa da série SEBES Debate. Eu sou Lenaura Lobato, sou vice-presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. O SEBES, para quem ainda não conhece, é uma entidade civil sem fins lucrativos criada ainda em 1976. Nós somos um espaço suprapartidário, democrático, de produção e difusão de conhecimentos e também de articulação e mobilização da sociedade em defesa da democracia, dos direitos sociais e da saúde como direito universal de cidadania e como dever do Estado. Nós somos protagonistas da criação e da defesa do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Nosso lema é saúde é democracia, democracia é saúde. Hoje o nosso tema é Dia de Luta da População em Situação de Rua, da cidadania negada aos direitos conquistados. Dia 19 de agosto é marcado como Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua desde o massacre da Sé, num dia 19 de agosto, quando agentes públicos assassinaram 7 pessoas em situação de rua. População em situação de rua é um tema muito importante e controverso na sociedade brasileira, que a gente quer aprofundar para embasar a nossa atuação junto à sociedade civil, junto aos governos, junto às gestões e, principalmente, junto aos movimentos sociais. Para esse debate de hoje, a gente tem dois ilustríssimos e brilhantes convidados, que são o Vanilson Torres e a Tânia Ramos. O Vanilson Torres é coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua e também é membro efetivo titular do Conselho Nacional de Saúde. E a Tânia Ramos é membro do Pastoral do Povo na Rua e também membro do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, que é o CIAMP Rua. Então, já adiantando, eu agradeço muitíssimo a presença dos nossos convidados. Para comentar, fazer debates e perguntas posteriormente, nós temos aqui a nossa querida Giovana Sinache. Giovana é socióloga, é assistente social também e é uma ativista e militante de muitos anos no movimento da população em situação de rua e é também secretária executiva do nosso SEBES. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos que muito nos honram nesse debate tão importante e nesse dia importante de luta da população em situação de rua. A nossa dinâmica é uma dinâmica simples, onde os nossos convidados falam por um tempo aí cerca de 15 minutos cada um. Depois, a nossa comentadora, que é a Giovana, debate um pouco a fala e traz eventualmente perguntas, outros temas relevantes para a nossa conversa. Queria agradecer muitíssimo também aos que nos assistem pelo YouTube, agradecer a adesão, a participação e a presença sempre nos programas do SEBES Debate do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Então, sem mais delongas, para ouvir nossos convidados, eu começaria com o Vanilson e lançando, Vanilson, uma pergunta que, na verdade, é para a Tânia também, mas é uma pergunta de uma questão geral e recente que a gente quer um pouco conhecer de vocês, né? A gente tem a política para a população em situação de rua lá de 2009 e agora, recentemente, o governo lançou o plano chamado Ruas Visíveis, né? Que é um plano de ação e monitoramento para a efetivação da política nacional para a população em situação de rua, né? Essa iniciativa visa promover políticas públicas para a população e destaca a importância de articulação entre diferentes esferas do governo e da sociedade civil para enfrentar esses desafios da população em situação de rua. O plano tem várias ações, estratégias e um recurso relativamente significativo, que é o de R$ 1 bilhão. Né? Então, qual é a pergunta que eu queria lançar para vocês? O que vocês pensam desse plano em relação às necessidades e desejos, vamos dizer assim, da população em situação de rua e o que vocês acham dessas propostas, se elas estão no caminho certo. É isso, muito obrigada. Começando então, dando a palavra a você, Vanilson, e agradecendo mais uma vez.
Olá, Lenaura, Lobato, oi, Tânia, oi, Giovana. Para todo mundo ver, sou um homem negro, estou com um blusão do MNPR. Estamos aqui na reunião do Conselho Nacional de Saúde e é muito importante esse debate, né? 19 de agosto não é para comemorar, pelo contrário, é dia de luta, é dia de luto, mas mesmo no luto nós lutamos, né? Porque sabemos que só as lutas vão mudar nossas vidas. E é super importante contextualizar como surge o Ruas Visíveis, né? O Ruas Visíveis surge a partir da iniciativa, ainda em 2022, do MTST, da Rede de Sustentabilidade e do PSOL, que entrou com ação no Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade de várias questões referentes à população em situação de rua. Dessa, dessa, dessa ação surgiu a DPF, que é a arguição do descumprimento do preceito fundamental, a 976, onde nós, 20 e 21 de novembro de 2022, adentramos ao STF, junto ao Alexandre de Moraes e outros ministros e ministras, onde teve uma audiência pública de 2 dias. E de lá foi nos dado um prazo para a construção de propostas. Então, com o tempo, o Alexandre de Moraes lança essa questão da DPF, onde traz para os estados, municípios e União a criação de um plano de ação para e com a população em situação de rua. E aí o governo federal lança o plano Ruas Visíveis. Então, é muito importante trazer alguns questionamentos, né? Porque nós fizemos várias contribuições, inclusive via FIAMP-RUA Nacional, que é o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política para a População em Situação de Rua, mas também pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. Mas nem todas essas, ou a grande maioria dessas propostas, não adentraram no plano Ruas Visíveis. O plano Ruas Visíveis vem 900 e poucos milhões, porém 500 milhões é só para manter serviços socioassistenciais. Isso é um detalhe importante, porque a gente sabe que os serviços socioassistenciais não são suficientes e não é só disso que precisamos. Nós precisamos de políticas públicas estruturantes. E aí, para o Moradia Primeiro, que é um modelo chamado na Europa House First, só tem 3 milhões. Só que aqui estão lançando, no projeto piloto, o Moradia Cidadã, onde é um projeto piloto que vai contemplar poucos estados, parece-me 3. Então, o Ruas Visíveis está muito aquém das nossas necessidades. Essa é a grande verdade. A gente não visualiza avanços significativos, porque, vou dar exemplos aqui concretos. Foram lançados 2 editais. Um sobre um tal de pontos de higiene, que a Rita, que é da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, ela, sem dialogar com os movimentos sociais, lança esse pontos de higiene, questionando, não, porque é uma demanda histórica e tal, mas não dialogou com a gente. Mas sai o edital, onde só contemplará Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Lança-se outro edital sobre empreendedorismo, sobre ações para catadores, catadoras e população em situação de rua, que vai contemplar só Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ora, se nem toda a região sudeste está contemplando, muito menos as outras regiões. Então, a gente sabe que a gente está há 524 anos nesse país invadido, né, pela classe dominante, buscando moradia digna, buscando trabalho, emprego e renda para essa população que é a classe trabalhadora. Mas o plano Resiliência chega, mas não está nos contemplando nas nossas necessidades a nível de Brasil. Nós temos aí o IPEA, ou melhor, o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a própria rua da UFMG, traz através do Cade Único que temos mais de 300 mil pessoas em situação de rua no Brasil. Ainda subnotificado, porque tem uma porcentagem que não está no Cade Único. Mas a gente só vamos contemplar dezenas de pessoas
a nível de Brasil. Então, os Ruas Visíveis, na nossa avaliação enquanto movimento, da forma que ele está sendo conduzido, não vai contemplar nossas necessidades, né? Já estamos em 2024, quase no final. Próximo ano, esse ano temos eleições municipais, tudo para. E nós estamos visualizando muitas dificuldades, tendo em vista, como eu falei no início, nós temos 500 milhões para manter serviços socioassistenciais. E que, diga de passagem, Naura e telespectadores, são os maiores violadores desta população, quando nos obrigam a, a, a passar por detector de metais, como acontece no Natal, quando no passado tinha bafômetro, quando eu não posso entrar com o meu carrinho, com o meu cachorro, os abrigos para essa população em situação de rua. É necessário ter ainda, sim, abrigos, albergues, centros pop, mas humanizados, que tratem a população em situação de rua com dignidade. Mas também a gente tem alguns avanços dentro dos Recifes, que é, inclusive, é, um colaboratório, né? O Colaboratório Nacional da Pop Rua, a iniciativa é um sonho do MNPR, está em parceria com a Fiocruz, onde estamos em 15 estados agora, e dentro do colaboratório tem a Escola Nacional da Pop Rua, do MNPR, onde a gente faz formação dessa população, e os polos formam ou dialogam com os serviços. Então, assim, mas é muito pouco ainda para um plano que traz, a nível de Brasil, eu deveria trazer a nível do Brasil possibilidades, né? O Invisível, no modelo que está, não vai contemplar as nossas necessidades. É a opinião do movimento, e eu também concordo plenamente, porque a gente sabe que é quase 1 bilhão. Mas a gente não visualiza esse recurso dentro. A gente não está sabendo como está sendo gerenciado. O que a gente sabe é que temos 500 milhões para assistência social para manter serviço, em contrapartida, temos o Ministério do Encarceramento Social, que era o MDS, o Ministério do Encarceramento Social, o MEI, que credencia 570 comunidades terapêuticas, onde o público-alvo, inclusive, é a população em situação de rua. Então, assim, é bem difícil para a gente, nesse viés, né, de luta por direitos, vermos nossos corpos e mentes sendo aprisionados e aprisionadas dentro desses locais, né, que já têm subsídios fortíssimos do Comitê Nacional de Combate à Tortura, do CFP e dessas organizações que têm um relatório sobre violações, sobre violências, mortes constantes acontecem todos os dias, mas quando políticas são feitas dentro de gabinetes, de cima para baixo, aí querem nos aprisionar. Porque quando não conseguem nos matar, tentam nos aprisionar. Mas a gente segue na luta. O dia 19 de agosto é um marco na história do movimento, foi onde surge a luta organizacional desse movimento, e finalizar minha fala com a poesia Dia de Luto, mas também de Luta, que diz assim: no dia 19 de agosto de 2004, um triste fato ocorreu. 7 pessoas em situação de rua na Praça da Sé morreu. Brutaram covardemente, sem dar nenhuma defesa. Mataram 7 brasileiros que viviam na incerteza. Na incerteza de um dia que ainda ia raiar, mas vieram os meliantes para suas vidas ceifar. Após aquela macabra noite, algo começou a mudar. Surgiu um movimento de rua por seus direitos lutar. Começou em 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. Hoje estamos em 19, na luta por direitos sociais. Mas não pensem que é fácil. O massacre continua quando é negado direitos à população em situação de rua. Os estados conquistaram direito a trabalho, saúde e até a habitação. Foram em outros lugares, inclusive em Natal, organizados até dormir no chão. Por isso, sigamos na luta, porque nesse país nada de graça. Se não temos moradia digna, vamos ocupando os espaços de debate, as marquises.
os viadutos, as ruas, as praças. Dia 19 de agosto é o dia de luto e luta do povo da rua. Nós não vamos nos calar jamais. Sabe por quê? Porque nossa luta e resistência continua. A gente encerra nossa participação, essa primeira participação aqui, trazendo essa realidade a nível de Brasil, que com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência e com a pandemia, as ruas estão lotadas de famílias, de pessoas que nunca imaginaram passar pelas ruas. O Rio Grande do Sul agora com enchente é outro exemplo, né? Pessoas que nunca imaginaram, inclusive tem casas que estão nas ruas porque a gente sabe que são várias dificuldades. Então, para as pessoas que estão assistindo esse série de debate, eu preciso dizer isso para você. Qualquer pessoa pode estar em situação de rua. Então, quando tu vê alguém nas ruas, tu não ignora, tu não julga, tu não usa de teu preconceito. Conversa com as pessoas. Cada um de nós temos uma história, temos uma vida. É preciso ouvir as pessoas e não julgá-las sem conhecer. Muito bem, que lindo. Lindo, Vanilson, muito obrigada. Vanilson é poeta, além de tudo, né? É a, é a vida sensível, né? A vida da luta e a vida de quem sente antes de mais nada, né? Muito obrigada, Vanilson. Eu vou passar então para a Tânia. Tânia, vamos ouvir você agora. Você pode falar dessa pergunta geral que eu fiz ou de qualquer outro tema que você considerar importante. A sua câmera fechou. Ah, voltou. Então tá, Tânia, da Pastoral, aqui com a palavra. Obrigada, Tânia. Boa tarde a todos e a todas, né? Falar depois do Vanilson é muito difícil, gente. Um abraço, amigo Vanilson. Mas é difícil falar depois de você, né? Você que traz na veia essa questão. E também depois da bela poesia que você falou, eu só tenho que parar e refletir, né? Das tuas bonitas palavras. Sim, eu concordo com o Vanilson quando ele fala que esse momento não é um momento de comemorar, né? Não é um momento da gente aplaudir, mas sim um momento da luta. É um momento de se revigorar, tendo como pano de fundo essa questão do Dia Nacional de Luta e Luto pelas pessoas em situação de rua. E assim, nós, como Pastoral do Povo da Rua, a gente está bem. A gente é bem relacionado com isso, né? A gente tem isso sempre trazendo que a Pop Rua ela não precisa apenas da questão da alimentação e do cobertor. Agora, nesse frio louco aqui do Rio de Janeiro, mas ela precisa do direito, né? Ela precisa que se escute o clamor que ela tem, porque as dores, a gente sempre diz aqui, nas nossas conversas como pastoral, a gente sempre diz que a gente conhece a dor, mas a gente não sente a dor da Pop Rua. Né? Então, nós somos solidários, nós estamos juntos, nós arregaçamos as mangas, nós caímos dentro, mas essa dor é deles. E assim, toda essa trajetória, eu queria trazer aqui até uma reflexão, porque essa semana, final de semana, a gente perdeu uma pessoa que muito contribuiu com a questão da pastoral, com a construção do movimento, que foi Regina Manuel, né, de São Paulo, das Irmãs Oblatas, e a gente faz essa referência a todo que a Regina, junto com Cristina, junto com Nanuca, com todas as pessoas que iniciaram esse trabalho com a população em situação de rua, que fomentaram essa pastoral, que ajudaram a construir o movimento. Né? A gente também tem muitos nomes por aí perdidos. Temos o Luiz Corrara, temos Antonieta e temos muita gente. Nós aqui no Rio, nós iniciamos o trabalho aqui no ano 2000, né? Quando a gente recebe uma solicitação do bispo da época que dizia, olha, no Natal é necessário que a gente acolha uma pessoa que está na rua. E daí começou aqui a Pastoral do Povo da Rua.
organicamente, porque a gente já tinha pessoas que trabalhavam nessa questão. Mas aí a gente saiu desse local que a gente estava, de entrega de alimento, e fomos conhecer um outro lado da população em situação de rua, que é a questão dos direitos, né? Então, hoje a gente está no CIAMP Nacional, e Vanilson falou muito bem da questão dos momentos que a gente vive, de muitos questionamentos dentro do CIAMP, porque a gente acredita na luta de cada um e de cada uma que estão lá, né? Até porque é um comitê paritário, onde a gente tem tripartite, é o melhor, porque é onde a gente tem o movimento, tem os movimentos, que não só é um, né? Tem os movimentos, tem a sociedade civil e tem o poder público. E a gente tenta trabalhar isso na harmonia. Agora, muitas vezes é muito frustrante para a gente, porque a gente ajudou a criar a lei, o decreto 7.053, como pastoral, junto com o movimento, junto com muita gente. Esse decreto saiu em 2009. E de lá para cá a gente vem fazendo ajudando na luta, junto com a população em situação de rua, junto com os catadores de materiais recicláveis, e aí vamos fazendo o caminho, né? E agora, por exemplo, a gente aqui no Rio de Janeiro, qual a gente pode estar falando, foi muito estranho para a gente quando veio a assinatura do Rio Rios Visíveis, do Rio Visíveis, do grande projeto Ruas Visíveis, né? E que a gente não sabia, e que foi de um dia para o outro, disse, olha, amanhã vai ser assinado o acordo, o decreto para instituir o Rio Visíveis no Rio. E aí começou a nossa luta, porque a gente no Rio, a gente não consegue construir um CIAMP. Do Rio de Janeiro, a gente até hoje não conseguiu. A gente está nessa queda de braços desde 2009, desde quando foi instituído o decreto, e até hoje a gente não conseguiu. Por quê? Porque não é que a sociedade civil não vá para a luta, não é isso. É porque a gente tem um vácuo muito grande dentro da questão das políticas públicas. Não é de interesse do prefeito, não é interesse do poder público que seja instituído. Não é de interesse. Eles disseram que iria acontecer agora, mas por quê? Devido à questão tão falada da questão financeira que pode vir o retorno para o município. Então, o município disse, o prefeito disse, vamos fazer o Visíveis, e a gente aceita o CIAMP. Mas isso já aconteceu, já tem 3 meses. A gente tinha um prazo de 1 mês para que o município pudesse efetuar. Aí eles tiveram a desculpa da questão da lei que o Raimon colocou aqui dentro, que tinha que sofrer algumas alterações. Entrou num grande processo que foi agora tudo para a eleição municipal. E aí voltamos à estaca zero. Agora temos que esperar esse grande momento da eleição e após retornar essas articulações. É porque o CIAMP, para a gente, seria um momento muito bom, né? A gente poderia estar monitorando essas políticas que aqui acontecem. A sociedade civil ela poderia estar articulando e trabalhando bem melhor, porque a gente teria como estar fazendo essa articulação e monitorando tudo que é relacionado à questão da população de rua. E aí entra esse ato no meio que a gente não sabe o que fazer. No dia 18, nós vamos estar na Praça 15. Para a gente conseguir um espaço na Praça 15, a gente está sendo uma confusão. Porque a gente pediu a Cinelândia, não pode a Cinelândia, vai para o Largo da Carioca, não pode o Largo da Carioca, agora vamos para a Cinelândia. Ou vamos agora para Tiradentes, né? Mas a gente entende que, com tudo isso, o processo ele começa a se desarticular. Porque a gente vai para dentro da luta, vai montando as coisas com entusiasmo. Depois vem, não pode aqui, não pode ali, e dá uma quebrada.
Mas, assim, a gente aqui no Rio, sempre se fala que viver no Rio é para gente que tem força, né? Não é para qualquer um para estar na luta do Rio de Janeiro. Porque não é só com a população de rua, são os movimentos. A gente que está por aqui, a gente sabe como é difícil. Mas a gente acredita que a luta da população de rua, ela se dá a cada dia. Hoje nós estamos aqui com a ajude, né, com o trabalho da Justiça Federal, com a população de rua. Nós estamos desde terça-feira com os serviços, e a pastoral está aqui, porque ela faz parte desse contexto todo. Como está a pastoral, como está o movimento nacional, como estão os serviços, como estão outros movimentos ligados à população em situação de rua, e a gente está aqui dizendo, olha, é necessário que olhem para a população de rua, não só como dar para eles os serviços. É necessário que eles tenham a questão da saúde, uma política efetiva. É necessário que eles tenham uma política para emprego e renda. É necessário que eles tenham uma política de moradia. E isso não dá simplesmente numa ação. Isso não acontece simplesmente numa ação de 3 dias. Isso é um caminho que se deve percorrer. E nesse caminho que a gente tem que percorrer, ele é fundamental que a pessoa da Pop Rua possa estar junto, que as instituições estejam juntas e que não faça simplesmente uma coisa porque o ministro Alexandre de Moraes deu o primeiro passo e disse: isso é bom para a Pop Rua, né? A gente tem que trabalhar com isso, que isso seja constante, que não seja apenas uma ação, mas que seja o cotidiano dessa Pop Rua, dessas pessoas em situação de rua, que é onde elas possam acessar, elas cheguem no posto de saúde, elas tenham direito. Elas sejam recebidas num cine para vaga de emprego como uma pessoa normal, porque para eles elas não são normais, né? E que eles possam entrar e sair em qualquer lugar sem usar da parte que vai atender o preconceito, porque é um preconceito estrutural, é um preconceito social. Você vê a Pop Rua aqui, hoje, de manhã, no café da manhã, né? Uma fila quilométrica. Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos para mais de 15 mil moradores de rua. E isso no centro da cidade. Imagina como é que está nos outros bairros que são grandes. Meia, Campo Grande. A Zona Sul você nem fala, né? Porque para lá os redutos vêm tudo para a cidade. Então, o que a gente pede, o que a gente luta como pastoral é que esse povo, que essa mulher, que esse homem, e que outras denominações LGBT tenham acesso às políticas, que eles possam ser vistos como pessoa e digno de olhar não com pena, mas como cidadão. Ok? Completei os 15 minutos? Não, faltou um pouco, mas completou tudo, todo o resto. É muito bom, Essa Tânia. parte eu dou para o Vanilson, que aí ele vai. Você já falou tudo, tá bom demais. Olha só, então, quer falar, Vanilson? Fale. Isso. Então, é, o Plano Rosas Visíveis traz o título Garantindo o Futuro pelo Direito, ou melhor, é, Plano Rosas Visíveis, pelo direito ao futuro da população em situação de rua. Porém, para nós termos futuro, é preciso termos a garantia de políticas públicas no presente, porque nós não teremos futuro se as políticas públicas não forem garantidas nesse presente que estamos aqui. E aí, eu não sei que forças travam o Centro Nacional, porque a gente não está conseguindo avançar em várias pautas. A própria rua, ô Lenaura, e telespectadores, no Minha Casa Minha Vida, virou prioritária, principalmente mulheres, porém, até hoje não foi nessa portaria que regulariza esses critérios. Então, assim, é uma dificuldade gigantesca para que a gente possa ter a garantia constitucional da moradia, né? E aí não posso deixar de dizer isso. Poxa, enquanto isso, os 3 poderes desse país, eles têm desde auxílio combustível a auxílio moradia, enquanto pessoas vivem em situação de rua. Nós temos aí
tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. Mais de 6 milhões de imóveis sem uso social nesse país. E a gente não consegue vislumbrar essa transformação em moradias para a periferia, para as pessoas que estão em situação de rua. Eu vim para as ruas com 12 anos, né, por questões familiares. E até 2012 eu não sabia que tinha movimento, Tânia. Eu não sabia, eu só sabia que estava nas ruas. A partir do momento que entramos nessa organização, né, através da saudosa Maria Lúcia, que foi para Natal, houve um sentido na minha vida, né, na nossa vida, na nossa vida coletiva. Então, é, e não é só o movimento Pop Rua, o MNTR, temos 3, 4 movimentos no Brasil, mas que a gente, mesmo com toda a luta, né, mesmo com pessoas nossas morrendo diante dessa luta, a gente não consegue alguns avanços simples. Não são simples. Se fosse simples, a gente já teria tido os avanços. Mas, assim, é muito dificultoso tudo para a Pop Rua. É uma invisibilidade gigantesca e a gente não sabemos como isso acontece. Ou até sabemos, né? Porque quando nos tratam, ou a mídia sensacionalista, tradicional, e a sociedade também, parte dela, vai na vibe, quando diz, essa população é perigosa, ela é drogada, nos coloca nesse lugar de drogaditas, ela é vagabunda. Então, as políticas, ou seja, políticas ao revés, são feitas para desaprisionar. Então, assim, é bem complexa essa situação, né, onde em pleno 2024 a gente vivencia essa realidade. A gente queria muito que o nosso presidente Lula, né, que a gente elegeu ele, foi muita luta, quem sabe, ele disse assim uma vez, ele falou assim, vou até imitar ele aqui, vou imitar ele. Companheiras e companheiros, minha companheiras e companheiros, a menina dos meus olhos, é os meus olhos, a menina dos meus. Tipo assim, a gente precisa dialogar com o presidente, porque eu acho que foi os últimos movimentos sociais que não conseguiu dialogar ainda. A gente está tentando e não conseguiu, porque certamente o presidente não está sabendo de todo esse embaraço, né, que está acontecendo, de não avançarmos com significância, com, com é, algo construtivo realmente, para que a gente possa ter mais dignidade, né, nas ruas. Né? A gente vivencia uma realidade de mortes, de pessoas sendo assassinadas, apedrejadas, queimadas, de pessoas que não conseguem acessar uma UPA, não conseguem acessar uma UBS. A gente vive a realidade de famílias inteiras nas ruas, de filhos sendo retirados dos ventres das mães em situação de rua. Então, com isso, nada choca a sociedade. É como se nós, tipo, não fôssemos seres humanos, ou melhor, fôssemos descartáveis urbanos. Então, assim, é isso, bem desafiador, e a gente continua na luta, né? E aí, esse é um compromisso nosso, enquanto militância, de que mesmo em meio às dificuldades, só o que nos resta é lutar. Não foi fácil, né? Já tivemos os povos indígenas que lutaram na invasão desse país, a população negra que buscou a liberdade, né, nos quilombos, né, fugindo dos capitães do mato, dos queiros de engenho. Mas esse é o nosso tempo de lutar principalmente pela democracia desse país. Aí aqui eu vou deixar aqui um recado para vocês que dia 6 de outubro temos eleições municipais. Então preste bem atenção. Está no seu dedo o futuro do Brasil. Né? Se você quer um Brasil democrático, é um Brasil da era 2016 para 2023. Então, pense bem, está no seu dedo, o seu futuro. Então, vote certo, vote pelo SUS, vote em quem defende a democracia, vote em quem tem propostas reais para mudanças desse país. Certo? Então, paro por aqui, fez a introdução, paramos por aqui, esperando aí a Giovana entrar na condição. Grande Vanilson, grande liderança. Então, vou passar para
para a Giovana, que vai fazer aí seus comentários, novas perguntas. Vamos lá, querida Giovana, está com você a palavra. Oi, obrigada. Obrigada, Lenaura. Boa tarde. Bom, se a tarefa era difícil de falar depois do Vanilson, a minha tarefa é mais difícil ainda, né? Porque eu estou falando depois do Vanilson e da Tânia. E é uma honra, né, poder participar dessa conversa com esses dois amigos, com esses dois companheiros, com esses dois professores, né, de luta. E eu sou obrigada a concordar com os dois, né, com relação a diversos pontos. O primeiro ponto que eu queria abordar é essa questão da sociedade civil organizada e de como a sociedade civil organizada tem esse papel, né, de ser essa força motriz. Se hoje a gente tem uma legislação protetiva, um arcabouço legal protetivo, isso é graças a muito esforço, a um esforço coletivo e a uma luta árdua e contínua, né, da população em situação de dos movimentos sociais que estão juntos com a população em situação de rua. Com relação à questão do plano, o que a gente observa é que realmente há avanços, né? A gente teve alguns avanços com relação justamente à produção, né? A produção de documento. A gente tem uma produção de papel muito grande agora. A gente tem a DPF, a gente tem o próprio Plano Nacional, a gente tem agora o Morada Cidadãs, mas o que a gente tem também é uma dificuldade em termos práticos, uma dificuldade em conseguir ter uma adesão dos municípios. A gente parte já do fato de que a gente tem um decreto, né? A política nacional ela é oriunda de um decreto do executivo. Né? A gente não tem esse suporte no Congresso Nacional que consiga a gente transformar isso em lei. Então, já parte daí. Um outro ponto, que é um ponto trazido também por Tânia, é a questão da dificuldade de adesão dos municípios. Pop Rua não dá voto. A Pop Rua ela se torna visível geralmente quando ela incomoda um cidadão ali na calçada, né? A pessoa ali no seu prédio, geralmente um prédio que está ocupando, né? Aqueles prédios aqui no Rio, a gente tem muitos que ocupam vagas, a área pública na calçada, né? Com aqueles recuos. E geralmente a Pop Rua é invisibilizada nesse sentido, e ela se torna visível quando ela acaba incomodando. Então, essas são questões que devem ser, que a gente deve conseguir estruturar alguma forma de lidar com isso, de lidar com a dificuldade de concretizar aquilo que já foi conquistado, uma luta de décadas, né? O que está conquistado no arcabouço legal normativo, na proteção, que isso se efetive em questões práticas. E aí, com relação ainda à questão do orçamento, tem esse ponto de que, de fato, parece que é muito dinheiro. A gente fala, poxa, quase 1 bilhão, né? Quase 1 bilhão em dinheiros. Mas qual é a distribuição desse dinheiro, né? Se a gente... O Vanilson traz essa questão, né? Quanto dinheiro está aplicado na questão da habitação? Quanto dinheiro está aplicado na questão da violência institucional, que não era nem para acontecer, se a gente está falando em termos de, né, de legislação já pré-existente,
Não é papel da polícia bater em população em situação de rua. Não é papel da guarda municipal. Certamente não está no manual escrito que tem que bater, né? Acaba sendo uma prática institucionalizada, uma prática histórica, mas não é assim que é para ser feito. A gente tem a questão da saúde, da questão do uso abusivo de álcool e outras drogas dentro dessa área. Então, o plano, ele traz algumas questões, eu concordo, a gente tem que avaliar o plano, a gente tem que monitorar o plano, a gente tem que monitorar os resultados. Há algumas metas, né, que ainda não está. Se a gente for olhar pelo prazo, ainda não está concretizado. Algumas metas que ainda parecem difíceis de concretizar, há metas que não parecem tão difíceis e não estão sendo concretizadas. Então, há problemáticas com relação a isso. Ainda com relação à questão, né, que foi trazida, a questão da moradia do Housing First, desse modelo de moradia primeiro, que né, é um modelo que tem bons resultados, é um modelo adotado que ele vem com essa questão das boas práticas, e esse modelo ele necessita, né, a partir do desenho, né, da política, ele depende de uma rede de atenção muito bem estruturada para que o atendimento intersetorial, para que ele consiga ser executado. Porque você tem ali uma pessoa que tem muitos anos em situação de rua, por exemplo, uma pessoa que tem ali uma questão de saúde mental, uma questão mais grave, né? Uma pessoa com outros marcadores sociais, uma mulher, uma pessoa trans, uma pessoa LGBTQIAPN+. Então, você tem alguns marcadores que eles vão se entrelaçar e eles vão acabar engendrando a necessidade de um atendimento complexificado, dada a necessidade de ser também mais complexa, e precisa de uma rede que atenda, né? A gente tem, até o momento, se eu não estou equivocada, quem aderiu ao modelo vai ser BH, né? A partir do plano dos usos invisíveis, vai ser BH e Rio de Janeiro, né? Já tá acontecendo essa movimentação. Mas, né, e as outras cidades, né? Me parece que há uma fragmentação na forma em que estão sendo estruturadas essas ações. Então, elas me parecem fragmentadas, e eu não sei até que ponto a gente vai conseguir lograr os êxitos, né? Então, eu concordo que é pouco, eu não sei até que ponto a gente logra os êxitos, e eu não sei até que ponto nós saímos do papel, até que ponto a gente fica só colecionando papel, só colecionando leis, que já é um avanço, porque antes nem isso a gente tinha, né? Se a gente tem... Em que ponto a gente está da luta, né? A gente está no ponto de cobrar o que está escrito, que é muito mais difícil, né? Não for... Olha a nossa Carta Cidadã, olha a nossa Constituição. Parece um conto de fadas, né? Tem direito à habitação? Não, a gente está falando aqui de população em situação de rua, né? Que são aí a estimativa do IPED, mais 220 mil pessoas, certamente esse número é maior, né? Então, há essas questões, essas dificuldades, e eu não sei se eu passei, eu nem lembro o meu tempo, Leonora falou, esqueci, não sei se eu passei. E esses são os meus comentários sobre esses pontos trazidos pelos nossos companheiros, irmãos, parceiros, Vanilson e Tânia, minha Taninha. Obrigada. Obrigada, Giovana, ótimos comentários. Eu queria trazer, a partir das falas de vocês, eu queria trazer 2 pontos. Primeiro, assim, existem, Vanilson, Tânia e Giovana, experiências
positivas em relação à população em situação de rua, em municípios, em cidades, em estados, eventualmente. Que experiências são essas que poderiam ser melhoradas, replicadas, enfim, esse é um ponto que eu acho que é bem importante. E o outro é o seguinte: vocês colocam da restrição. O plano, por exemplo, vocês já falaram das restrições, foi ótimo, já aprendi a beça. E o plano ele é por adesão dos municípios. Então, os municípios têm autonomia para aderir ou não a esses planos. Então, aí vem a questão importante, que é o poder local, né? A capacidade, a vontade desses poderes locais de lidarem com a questão da população de rua, que é onde a população de rua está. Né? Ela está nas cidades, ela está nas localidades. Então, que ações vocês, Vanilson, Tânia e Giovana, estabelecem para isso, assim, para tentar pressionar municípios? O Vanilson falou muito bem da eleição municipal, é um momento importante. Existem ações e caminhos que vocês fazem no nível municipal, nos níveis municipais, para forçar a adoção desse plano que é provisório? E uma terceira questão que eu queria colocar quais são, assim, as questões de saúde fundamentais, estratégicas, imediatas no tratamento da população em situação de rua? Vanilson falou uma questão muito importante: são 500 milhões para as ações assistenciais que nos agridem. Ele falou, ele usou outro termo, mas ele um pouco quis dizer isso, né? Assistência social e saúde. Como é que vocês avaliam hoje o que precisaria mudar imediatamente? Aí fala quem quiser, Vanilson, Tânia. Vanilson está Oi, ligando estão me ali o ouvindo? microfone. Pronto. Mas antes, a Giovana trouxe algo interessante, que a sociedade imagina isso, inclusive os políticos, que a Pop Rio não vota. Mas cerca de 300 mil pessoas que estão no Cade Único só entram no Cade Único se tiver título. Então, a Pop Rio, ela vota sim, né? É isso que a sociedade pensa: já não vota, não, nem tem título, a gente tem título, a gente vota sim. E é interessante trazer isso porque a gente acha que o título é um dos documentos essenciais, inclusive, para outras garantias. Só que antes de responder sua pergunta, mas muito antes dos Invisíveis, nós tivemos resoluções. A resolução 40 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é de 13 de outubro de 2021, 2020, ela tem 160 propostas em todas as áreas da Pop Rua. Foi construída junto com os movimentos. E agora, em 2021, saiu a resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça, que cria a Política Nacional de Atenção à Própria Rua no Judiciário e suas interseccionalidades. Inclusive, eu participar do Comitê Nacional, onde tem o ministro Reinaldo, juízes federais, e que está fazendo, inclusive, mutirões e agora um projeto de moradia para a própria rua adequada. Então, assim, muitos outros acessíveis, tivemos essas iniciativas. A lei 14.921 foi sancionada por Lula e é do trabalho de cidadania para a população. Inclusive criando centros de atendimento aos trabalhadores que estavam em situação de rua. Porém, e o orçamento para isso? Né? Assim, não adianta ter uma política no papel se não tem recursos, porque os estados, os municípios não vão colocar dinheiro próprio numa política dessa se não houver uma garantia federal. Né? Mas, assim, é bem difícil, né? Temos a Política Nacional de Trabalho Digno. E como vai ser executado? Outra coisa, uma coisa o Estado aderir, outra coisa é criar políticas públicas. Mas é muito fácil fazer o papel. Mas as políticas públicas que têm que ser criadas. E aí, Reinaldo, o que Alexandre de Moraes, o STF, disse foi o seguinte:
os planos estaduais e municipais e nacional, cumpra-se. Ele disse isso. Não é que o Estado tem que aderir ao plano para a Popimua que o STF determinou. Não é que ele tem que criar, mas a gente sabe que a maioria não criou. Não criamos a decisão. A gente tem um arcabouço jurídico que traz essa questão da criação desses planos, né? E aí, dizer também que por saúde, amanhã temos a primeira reunião do Comitê Técnico de Saúde, com a Popimua do Ministério da Saúde, né? Onde tem vários movimentos, organizações. Então, assim, a gente reativa o nosso comitê, que foi parado em 2016, que é lá que nós vamos buscar construir a nossa política nacional de saúde com a população em situação de rua. E aí, iniciativas dos estados, né? Dos municípios. Eu queria trazer aqui iniciativas que acontecem do movimento, inclusive, que poderiam, entre os visíveis, investir nisso, né? Porque é dinheiro que a população também paga imposto, dinheiro nosso, não é isso? Então, uma dificuldade gigantesca. Por que você não tem CNPJ? É meritocracia. Não sei o que mais lá. Nós temos lá em Antônio Carlos, em Santa Catarina, a Casa dos Amigos, que é do Daniel, que é coordenador lá de Santa Catarina, que traz a questão da reciclagem, do hortifruti, do artesanato, sabe? É uma casa que acolhe idosos em situação de rua. Não é a comunidade terapêutica, é a Casa dos Amigos, que trata as pessoas com dignidade. Nós temos em Porto Alegre Tomada Massa, que é uma padaria com pães artesanais que tem uma rede de assinaturas, mas também vende avisos, que gera renda para a população em situação de rua. Nós temos a cozinha solidária no Paraná, em Curitiba. Em Natal, nós temos o Royologia, Projeto de Formação Sociopolítica, Royologia, da Marquise para a Luta, Conhecer para Lutar, que busca fazer a formação para a própria rua, que está na sua segunda edição agora, que é através de uma emenda parlamentar de Natália Bonavides. Então, assim, tem iniciativas aqui que geram renda para a população, mas não há investimento, né? Então, assim, tem as iniciativas. Enquanto isso, nos estados, nos nossos municípios, a gente tem um despejo embaixo do viaduto. Em Natal, o primeiro despejo há um mês atrás. Né? Teve uma política municipal do Cratero Digno, aprovada pela Câmara Municipal de Natal, o prefeito vetou. E tivemos também a política municipal para a Popimua, o prefeito vetou. Mas ele despesa a Popimua e quer levar para a unidade terapêutica. Quer colocar no albergue que é só noturno. Sabe, a porofobia. A porofobia, para quem não sabe o que é o termo da Cortella, né? Que é onde os pobres, onde as periferias, onde a própria rua. E aí, a iniciativa via Ministério Público, via Defensoria Pública. Só que, assim, o tempo de resposta demora muito. E aí, acontecem outras violações na hora pessoal. Outras violações, a gente tem que cuidar daquelas outras violações. Assim, é bem difícil o contexto, né? A própria rua, pessoal, sempre tratada no livro, assistência à saúde. Na UTF, ele não consegue acessar porque ele diz assim, não, você é do consultório na rua. Como se o consultório na rua fosse o programa que diz que a única coisa o instrumento que dá a população. Quando a gente sabe que ela foi instituída em 2011, através da portaria em 2022, essa é a ponte entre a população e o serviço. Mas até hoje nós não conseguimos a garantir desse acesso. Né? Nós temos aí os serviços de assistência que são violadores. Então, a saúde diz, toma assistência que eu fiz, minha filha é teu, é tua. Não, é tua saúde. Nós temos pessoas, Leonardo, e pessoal, com alta médica, sem alta social, nos hospitais, porque estão precisando de cuidar de saúde e ficamos nos hospitais, tem que pegar infecção, e até ocupando leitos, porque a cidade, a maioria, não tem um local de acolhimento em cuidar de saúde.
Assim, é deixar meu quê? Eu vi uma matéria sobre o domínio, né? As classes dominantes mundiais, que eles têm dois vieses: deixar viver e deixar morrer. Quando eles querem deixar viver, é para que a gente seja subjugado e dê lucro para eles, né? No trabalho escravo, na questão da subsistência. E o deixar morrer é quando, para eles, eles acham que não serve mais. Deixa morrer. Deixa, são descartados. É a rede política, é a eugenia. Assim, para nós é bem difícil, né? A gente vivenciar todos os dias de orações e a gente não ter sossego. 15 minutos de sossego, porque é uma coisa. Você já está terminando, não é isso? Nosso bate-papo? E aí, pode ser as considerações finais ou a gente já pode fazer aqui? Se você quiser já fazer, Vanilson, você faz, porque eu sei que você tem um compromisso lá, né? Isso. Não, ainda Do nem almocei, nem conselho. almocei ainda. Então, Comemos pronto. tudo. Então, você já coloca suas palavras finais e Ó. eu comecei com você, aí eu fecho com Tânia. Tá bom? Então, vamos lá. A nossa, primeiro, mandar um beijo para a minha neta, que está aqui na tela, Fuel, que está em Natal. E a Fuel, a minha companheira Fátima, né, que em 2014 me tirou literalmente das ruas para morar na casa dela. Assim, e isso é o que falta nas gestões: confiar nas pessoas, não julgar pela aparência, por estar sujas nas ruas, é olhar para o coração. Então, um beijo, Fátima, um abraço para toda a galera do Enem Internacional. E a gente vai ter, as nossas conferências vai ser um poema que conta a verdadeira história do Brasil. O nome do poema é Direitos Humanos ou Humanos em Direitos? E diz assim: 9 de dezembro de 1948, numa sexta-feira, os direitos humanos é declarado diante das atrocidades das guerras. O mundo consegue esse legado. A invasão feita pela Europa no Brasil, levando nossas vidas de riqueza dos povos originários indígenas, protetora, defensoras da natureza. E a criação dos direitos humanos ali já existia. Portugal, os indígenas que foi escravizado, muitas lutas e resistências. E outros povos foram buscar lemas. Saiu da África, da população negra, que eram livres em suas nações, e foram trazidas em navios negreiros. Hoje em dia, no Brasil, é as prisões. 13 de maio de 1828, a princesa Isabel assinalou a libertação. Que libertação? Se foram jogados nas do império, sem casa, sem terras, sem direitos, sem alimentação. A violação de direitos humanos ali já existia. Não, eu voltei. Aí, o genocida e o Rafinha Bolsovírus falando do quilombola, nosso irmão. Ele pesava 7 arrobas, não serve para procriar. Sacínora, destrói vida, etnia e a nação. Fim da estabilidade da classe trabalhadora e fim do Bolsa Família, diz o governo federal, falta armas. Aumenta a corrupção, sua quadrilha, Bolsonaro. Os habitam ter proteção e escudo. Vencereis a verdade e ela te libertará, ser fruto do caiado, raça de víbora, abre a boca. A mentira é o que faz de lá. O movimento Pop Rua no Brasil, onde 77% dela é a mesma população. Isso reflete um processo histórico. É essa maldita dessa escravização. Vou falar por aqui, porque como estou não almocei, eu esqueci aquela parte, eu não estou lembrando, mas eu posso mandar para vocês e vocês terem acesso a essa poesia, beleza? Beleza. Aqui, já A gente vai. Isso. A gente vai botar a sua poesia lá no nosso site, Vanilson. Tá bom? Vamos lá, Tânia. Estou aqui com o Fidelis, né, o presidente dos CEPs. Ele está aqui na supervisão. Não almoçou ainda também, mas tem um companheiro. Eu não almocei, ele não almoçou. Parece que Fidelis. Ele não pode almoçar também não agora, que ele é o nosso presidente. Ele vai esperar aí. Ah lá o nosso presidente. Que bom.
Isso. Então, Vamos lá, agradeço a quem então. está acompanhando pelo YouTube, a você, Lenaura, a Tânia, ao Crispiniano, o nome dele, é isso? Crispiano, Crispiniano, Crispiano. Cristiano, e também a Giovana, beleza? Abracinho, Beleza. e Vamos... só a democracia quando é coisa do SUS. Né? O SUS é a democracia é o SUS. Muito bem. Obrigadíssimo, Vanilson. Vamos passar para a Tânia, então. Tânia, você fala, responde, se você quiser, as perguntas e também os comentários de Giovana e faz a sua despedida, por favor. Cadê Tânia? Será que Tânia caiu? Ih, eu acho que Tânia caiu, né, Giovana? Eu acho que sim. Ah, não, tá aí. Eu acho que Ela não. Oba! levanta. Bora Não, é lá, porque estava no Tânia. telefone, estou no telefone aí, você imagina, né? Eu já sou enrolada com a questão da telefone, de internet, disso e daquilo. Ainda mais falar pelo telefone, aí fica complicado. Então, acho que o Vanilson traz uma questão que é muito gritante, né? Muito latente, quando ele fala é, de que existe um. Quando você faz a pergunta, vamos lá, deixa eu reafirmar aqui o meu pensamento, realinhar. Quando você faz a pergunta sobre a questão de alternativas, de como é que sai, como é que faz, o que a Pop Rua tem, quais são os avanços, né, para sair da rua e tudo mais. E Vanilson traz a questão do panorama que a gente já tem aí, com a questão do pessoal que trabalha com artesanato, com o pessoal que trabalha com a questão da agricultura familiar, e inúmeras questões, né? Hoje a gente tem um quadro a nível de Brasil, que é acompanhado pela pastoral. A gente tem Recife, que trabalha com a questão do artesanato, com a fábrica de sandálias, né? Que a sandália, para a gente, negros, calçar alguma coisa, para nós que somos negros, é muito simbólico, né? Desde pegando lá, desde a questão dos antepassados, com a questão da escravidão e tudo mais. Colocar um chinelo, colocar um sapato no pé, isso era símbolo de liberdade, de dignidade. E assim, o caminho que esse povo da rua faz e que a gente, como pastoral, ajuda, é muito interessante. Por exemplo, a gente tem em BH, a gente não tem só hoje um trabalho voltado com a questão da moradia, emprego e renda, né? Mas também temos um trabalho voltado para a questão digamos assim, que BH é para pastoral um espelho, né? Porque foi dali que começam muitas questões e muitos projetos de ponta. Como lá existe o Canto da Rua, que é uma casa, nós aqui no Rio de Janeiro nós temos um coral que chama Canto da Rua também, que é por pessoas em situação de rua. Que isso também é uma maneira que se tem exitosa de tirar o povo da rua através da arte, né? Não é tão belo ouvir o Vanilson falando na questão, declamando as suas poesias, né? Mas é também muito belo quando a gente vê a população em situação de rua cantando e encantando através da sua música. Ontem eles se apresentaram aqui no Júri. E a gente vê a sensação, o prazer que tem deles estar cantando para alguém. E a gente, no trabalho que a gente realiza com a população em situação de rua, através do coral, nós já tivemos várias experiências de saída da rua, né? Hoje, digamos assim, que a gente está com um grupo de moradores, de pessoas que vivem ainda em situação de rua, que já saíram, uns que vivem e outros que já saíram, que o coral hoje tem meio a meio, né? Tem pessoas que hoje já conseguiram alugar seu quartinho,
conseguiram refazer sua vida, refizeram os laços familiares, e essas pessoas hoje, eles continuam ainda no coral, que estão em busca de emprego. E também tem aquelas pessoas que hoje ainda estão na calçada, que estão dormindo nos papelões. E, assim, a gente tem uma grande preocupação de que esse povo ele encontre um caminho. E o caminho tem que ser feito por eles. A decisão de sair ou não da rua tem que ser por eles, né? Eles, por exemplo, o pessoal do Movimento Nacional, População em Situação de Rua, eles têm um slogan deles que eles dizem: obrigada, porque é tanta coisa, Vanilson. Esqueci de falar da questão da cozinha comunitária, né? Da questão da limpeza. Eles têm um projeto que se trata da questão da limpeza, eles fabricam sabonete, eles também fabricam detergentes. Então, BH é a ponta para a gente, né? Ele é o espelho para que a gente vá se reproduzindo nos municípios, nos estados, o trabalho com a população de rua, tanto para a questão do trabalho e renda, como a questão da moradia. E, assim, eles têm, como dizendo, eles falam, muitas vezes, eles repetem isso, e a gente é incutido na nossa cabeça, que não falem de nós sem nós. Não façam nada para nós sem nós, né? Então, isso é uma parceria que é construída junto da pastoral com o movimento, ou com aqueles que não estão no movimento, mas que estão aí na rua, e que fazem fazem algum movimento na saída, o movimento da conversa, o movimento de sair do lugar da onde esse homem, essa mulher está, para outro lugar. A gente, Vanilson, que tem um sonho no Rio de Janeiro, e você conhece muito bem, que é trabalhar com essa população de rua, que ela se torne um dia uma referência também para o movimento, né? Para o movimento nacional, a gente aqui tem a Maralice, a gente aqui tem várias pessoas que compõem esse movimento, mas que a gente também precisa de ter, digamos assim, precisa de mais ânimo, digamos assim. A rua precisa ter mais ânimo para poder ingressar dentro do movimento daqui do Rio. E é um desejo que a gente tem. É um desejo que a gente tem. Eu acho que eu conheço o Vanilson há quilômetros de anos, né? Não vou nem dizer, porque senão vamos dizer que nós dois estamos velhos, mas, assim, ele conhece esse desejo que a gente tem de fazer também o Rio de Janeiro um ponto de referência para o trabalho com a população em situação de rua. Por que não? Hã? Por que não? A Gigi, né, está sempre com a gente, e ela conhece também essa vontade, que não vem só da pastoral, mas também dos movimentos, da organizado que trabalha com a população em situação de rua aqui. A gente hoje tem uma rede de instituições que trabalham com a população em situação de rua. A gente tem uma rede de fomento. E essa rede está andando e está aí. Hoje a gente tem aqui no Rio o colaboratório, como o Anilson falou, que também está sendo um momento de grande aprendizado para toda a rede, porque nele tem a população de rua e tem o povo da Fiocruz, né, que é o Trino e uma outra pessoa, mas que vieram para somar com essa rede. E aí a gente deseja que todos aqueles movimentos que somam, tanto com a pastoral e com a rede, com o movimento, possa sair daí uma grande rede de articulação, de realização, de saída, de ajudar esse povo a sair do lugar onde eles estão. E procurar, quem sabe, estejam empregados, estejam com sua moradia, estejam felizes, que é isso que a gente quer. Ótimo, Tânia, muito obrigadíssima. Giovana, você quer dar uma palavrinha de 10 segundos, porque a gente precisa acabar?
Eu quero fazer aqui uma convocatória. Eu quero convocar todo mundo aí para as ruas com a gente no dia 19 de agosto, esse dia de luta, que também é de luto. E eu quero dizer que não é só no dia 19 que a gente tem que lutar por nossos irmãos em situação de rua. A luta é contínua, a luta é árida, a luta é todo dia e ela depende de toda a sociedade, é uma questão de todos nós. E quero agradecer. Ô, Lenaura, eu preciso de 10 segundos também só para dizer o seguinte, que uma das nossas grandes dificuldades enquanto movimento é, é, é a participação da própria Pop Rua nas discussões, ou seja, no engajamento. Se a gente pensar que no Brasil, sindicatos ou movimentos sociais, somente 2,5% participam realmente, a gente tem muito que avançar. Então, assim, é muito difícil para a gente quando a gente não tem o engajamento também da população. A gente sabe a dificuldade que é, tá? Lógico que a gente já venceu isso, mas se tem mais pessoas da rua conosco nesse engajamento, com certeza a gente avançaria mais. Porque uma coisa é ir 4, 5 pessoas para ver na prefeitura protestar, outra coisa é ir 100. 100 já dá um boom, o prefeito cabreira, fica com medo e já assina tudo. Mas indo 2, ele vai mangar, vai dizer, bando de besta, né? Com a gente, mas é isso. E finalizar dizendo o seguinte, a nossa luta é todo dia. A rua não é moradia. Muito bem, Vanilson. Nossa, que felicidade. Assim, com muita alegria. É a luta e é o luto, mas a gente tem muita alegria de estar com vocês aqui no SEBS, de ver vocês representando essa população em situação de rua, e o SEBS está aberto para manter essa discussão, para estar junto com a população em situação de rua e suas lideranças na defesa de uma vida digna para todos nós brasileiros, né? Então, eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, chamar todo mundo a participar nas suas localidades do dia 19, como fez a Giovana, e no dia 19 para frente. Então, muito obrigada a todos aqueles que nos assistem e até o